Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel Amaral, analista CNPq e técnico, e no vídeo de hoje falaremos sobre o impacto dos juros nos investimentos, tanto quando ele sobe, tanto quando ele abaixar, ok? O meu certificado e o meu disclaimer estão na tela e vamos lá ao que interessa. Bom, pessoal, esse vídeo faz parte de uma trilogia que eu venho falando e abordando sobre renda fixa e juros, né, e marcação a mercado também. E o vídeo de hoje mais específico que eu quero tratar aqui com vocês, como que a alta do juro Selic ou a sua baixa afetam seus investimentos. Então é muito comum, nos últimos anos, como a gente veio numa crescente aí da taxa Selic, dos juros, né, muitos investidores, aqueles que investiram em renda variável, tanto no mercado de ações quanto no mercado de fundos de tijolo e no mercado de uma forma geral, muitos investiram em ativos que oscilaram para baixo, né? Desvalorizaram dentro do mercado. Pessoas que não têm experiência com investimento ficaram com medo ou aflitas, né? Teve um confronto, um conflito de opiniões, de relações, a renda fixa paga mais, etc e tal. Mas isso é muito porque as pessoas ainda não experienciaram o médio e longo prazo, né? Querendo ou não, de certa forma, boas ações e bons fundos no longo prazo são sempre a melhor escolha. Porém, como a gente veio vivendo aí essa alta dos juros na renda fixa especificamente, muitas pessoas vieram desmontando as suas posições pela oscilação negativa desses ativos. E eu quero trazer aqui um pouco esse assunto, tratar de uma forma um pouco mais profissional, como investidor e como analista, alguns insights, algumas reflexões que a gente deve considerar no momento de investir, tanto num cenário de juros altos quanto num cenário de juros baixos. Entender que os juros é cíclico, a renda fixa é cíclica também, e o mercado de ações é variável, e a gente tem que entender que as oscilações, tanto para cima quanto para baixo, fazem parte de uma conjuntura de uma estratégia de investimentos. Então, eu quero abordar um pouco isso com vocês. Então, eu trouxe aqui um slide de um outro vídeo que eu já tinha realizado, que são os juros, né, os efeitos dos juros na economia. Quem quiser assistir o vídeo da renda fixa geral, de como que eu abordo toda a renda fixa, eu vou deixar o link aqui na descrição e da marcação a mercado também. Mas eu vou abordar isso aqui novamente com vocês, que são os efeitos na economia, né? Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, né? Os empréstimos, o financiamento, a dívida, né? O consumo diminui, a inflação, em tese, tende a cair, a economia, de certa forma, desacelera e a dívida do país aumenta. Então a gente já tem aqui uma relação bem forte de entender que os juros manda, né? Os juros manda na economia de uma forma geral e nos investimentos também. E quando a Selic cai, a gente pretende observar o efeito reverso, que é o crédito fica mais barato, o consumo aumenta, a inflação pode voltar a subir, mas a economia tende a acelerar. Então a gente tem dois cenários onde não só a economia se beneficia ou se prejudica, né, de forma contracionista, mas isso também reflete no mercado acionário e no mercado de fundos imobiliários, né? Aquilo ali faz parte de uma informação que eu trago no outro vídeo, né, que são os fatores que podem afetar o ritmo dos juros, né, que é a economia de uma forma geral, tanto né, no mercado brasileiro, gastos do governo, a economia como um todo, o efeito econômico também no mercado americano, o juros americano impacta bastante na economia brasileira e no mercado de investimentos aqui também. De novo, se tem dúvida, assiste o meu vídeo que eu vou deixar na descrição aqui do canal. E agora a gente vai para uma parte mais objetiva e técnica dessa relação dos juros com os investimentos. Eu até saí aqui da tela agora para ficar mais claro e mais objetivo para vocês, ok? Então, quais são os efeitos dos juros nos investimentos aqui para as pessoas entenderem como que a alta ou a baixa impacta e oscila fortemente nos seus ativos, né? Então, quando a Selic sobe, em tese, a renda fixa fica mais atrativa, né? Em especial, os investimentos pós-fixados. O que isso significa? O que é taxa livre de risco, né? Significa que os investidores que estão investindo em renda fixa, no momento onde o juros está em um patamar elevado, ele já sabe os prêmios que ele vai receber mediante os investimentos que ele está realizando. Então, essa é a famosa taxa livre de risco, né? Se eu colocar o meu investimento a uma taxa de 15% ao ano, ela é mais
benéfica do que no mercado de ações variável, talvez de um investimento que não esteja rendendo tanto. Só que isso é uma relação um pouco contraditória, né? A gente tem uma relação onde investir em renda fixa, quando os juros estão em tendência de alta, de fato faz sentido, né? Investindo em pós-fixados, no caso do Tesouro Selic, ou em CDBs pós-fixados, né? Ou então em ativos que acompanham aí o IPCA, né? Fundos de papel, ou indexados a ele, né? Existem fundos de papel também que se beneficiam com altas dos juros. Porém, a gente observa aí no mercado de uma forma geral, tanto no fundos de tijolo ou no mercado de ações, um cenário de oportunidades, né? Os ativos, de certa forma, estão mais descontados e se a gente for fazer uma análise de construção de médio a longo prazo, e pensando no futuro e em relação em receber dividendos ou em ganhos de capital, esses mesmos ativos bem analisados, de fundamentos importantes ou de gerenciamentos importantes, eu digo boas ações, boas com bons fundamentos técnicos de movimentações e administrações tanto das empresas quanto dos fundos ficam interessantes, porque nós temos boas empresas no mercado que até são boas pagadoras de dividendos ou com uma política interna muito boa, mas que se prejudicaram, entre aspas, pela alta dos juros, né? Então, o que isso significa? Significa que o dinheiro migra, né? O dinheiro está migrando de cenário, né? Eu vou fazer um desenho breve aqui interessante, que eu falo que é o seguinte: aqui é a renda fixa, né? Aqui é a renda fixa. E aqui é a renda fixa com juros altos, né? Vamos colocar aqui com juros em alta. E aqui é o mercado de ações e mercado de renda variável de uma forma geral, ok? Então, até podemos ter boas empresas neste cenário aqui, tá? Mas conforme os juros vão subindo, o dinheiro vai migrando de cenário. Não significa necessariamente que essas empresas ou fundos de investimentos, ou fundos imobiliários, no caso, não sejam ruins. Não necessariamente significa que eles estão ruins. A governança, os fundamentos e os indicadores podem estar ótimos dentro dos mercados de renda variável, só que o fluxo de dinheiro, consequentemente, de um investidor mais emergente, que quer dinheiro de forma imediata, está migrando o seu capital para renda fixa. Então, o dinheiro está mais concentrado aqui por uma consequência dos juros elevados. Então, eu gosto muito de abordar isso. E, consequentemente, pelos mercados estarem em queda, consequentemente, eles estão mais baratos e, consequentemente, podemos comprar bons ativos a preços descontados e fazendo uma compra em promoção, né? A gente pode adquirir mais quantidades aqui pensando sempre que no longo prazo eles vão se beneficiar, consequentemente, também da queda dos juros, ok? Então, só continuando aqui essa lógica, por isso que eu falo, a renda variável tende a perder apelo, pois o investidor comum prefere o retorno seguro da renda fixa, que é a taxa livre de risco, né? O custo de capital sobe, reduzindo o valor presente dos fluxos de caixa futuros e pressionando as cotações das ações, que foi o que eu falei. É a troca de dinheiro, né? O dinheiro está aqui quando os juros estão altos e, consequentemente, as empresas vão se desvalorizando, os fundos de tijolo também, porque o dinheiro está mudando de cenário. E não significa que essas empresas ou fundos estejam ruins. É mais uma dificuldade que eles têm no fluxo de gerar mais receita, oriundos de dívida, né, aumentos da dívida. Exemplo, o próprio Banco do Brasil é uma empresa que a longo prazo é boa, ofertou muito crédito aí ao mercado do agronegócio, o mercado do agronegócio com a consequência do aumento dos juros da dívida veio ficando inadimplente e, consequentemente, a gente veio analisando uma queda no valor da ação, mas não significa necessariamente que a empresa seja ruim, né? Vai aí agora da capacidade dela de gerir essa receita e essa exposição a como que ela oferta o crédito dela, e também um efeito muito profundo que os juros e o aumento dos juros veio como consequência para ela também, que originou na queda da ação. Mas foi o que eu falei, é o dinheiro vindo para cá e vice-versa, né? Aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos de ações de setores que tendem a se beneficiar, né? Setores perenes como bancos, seguradoras, energia, saneamento, óleo, gás, papel e celulose.
Alguns desses setores que sofrem também com a inflação, eles passam essa conta para o consumidor, né? E aí vai muito da capacidade de cada empresa, cada setor conseguir ter uma estratégia de governança corporativa e de investimentos ou de contração dos seus investimentos, né? Para entender e sentir o fluxo do mercado e dos juros de uma forma geral. Óbvio, juros altos por muito tempo também começa a afetar um pouco aí essa cadeia de ações e de segmento de ativos, né, de setores. Juros altos por muito tempo não são prejudica toda a economia de uma forma geral, né? E as que mais sentem efeito nisso e são prejudicadas com a alta dos juros são as ações de varejo, que são as que vivem muito de longo prazo, de empréstimo, de financiamento, né? Capital de giro, etc. e tal, né? E fundos de tijolo ali, como eu havia mencionado antes, né? Principalmente aqueles fundos que estão tentando adquirir aí imóveis, shoppings, é, centros de logística, tentam sim financiar ou buscam capital para tentar aumentar aí o seu portfólio, se prejudicam muito pelas altas dos juros, porque eles ficam mais endividados e eles enfrentam dificuldades, porque o consumo está menor, né? Consequentemente, a receita diminui, para pagar a dívida fica mais difícil, enfim. É mais ou menos neste cenário. E por fim, foi o que eu falei, né? É um cenário de oportunidades. Os ativos estão mais descontados, logo dá para comprar mais em quantidades, tanto no mercado de ações quanto no mercado de fundos, em cotas ou em ações, né? O que garanta mais dividendos no futuro por quantidade adquirida. É aquela velha história: quanto mais quantidade, cotas de um fundo ou ações adquiridas, mais a gente vai receber por distribuição de dividendos ou de renda passiva no futuro. Porque foi o que eu falei, é uma estratégia de longo prazo. Investir no mercado de renda variável exige que você tenha expertise de longo prazo. Só que isso ficou muito afetado com a alta do juros Selic, né? Porque a galera quer um efeito imediato e não tem muita paciência para aguentar as oscilações, né? O mercado está aqui, cai, sobe, as pessoas têm que ter essa experiência de vivenciar a renda variável, é um pouco isso. E esse é o impacto da alta dos juros nos investimentos, entendeu? E de forma contínua foi o que eu falei, quando a Selic cai, a renda fixa perde o apetite, né? Especialmente os pós-fixados. Pré-fixados podem ser interessantes, especialmente pela marcação a mercado. Eu tenho um vídeo aqui explicando exatamente como é que funciona a marcação a mercado e os benefícios e as atenções que a gente deve ter na hora de investir, né? Ações e FIIs ganham atratividade porque as dívidas futuras podem ser menos apelativas, né? Ficam mais entre aspas, fáceis de serem pagas, eu diria, né? O consumo aumenta, logo a economia acelera e aumenta a demanda, né? O dinheiro gira mais, né? Os setores giram mais, o dinheiro não fica parado só na renda fixa, o mercado se movimenta, né? Foi o que eu falei aqui. As ações e setores que tendem a se beneficiar, que é o varejo e o consumo cíclico, aumenta o consumo, gera mais receitas, as empresas ganham mais dinheiro, né? A construção civil e os FIIs de tijolo também, porque grandes FIIs de tijolo, especificamente aqueles de logística ou os de shopping, também são beneficiados pela alta demanda da população, né? Quanto mais pessoas comprando, mais receita gera para os fundos, que faz parte aí do portfólio de distribuição de receita dentro dos fundos, tanto do de logística quanto os de shopping, especificamente os de shopping, né? Alguns fundos têm aí parte da sua receita, se não uma das maiores partes da sua receita, pela origem de demanda dos clientes do shopping, né? E a economia, no geral, gira mais. Então, é basicamente isso, de uma forma bem resumida, essa relação de efeito da alta e na baixa do juro Selic e na inflação também, e como que ela afeta os seus investimentos. Então, desenhando aqui de uma forma final, de uma forma bem simples, a Selic sobe, o mercado de renda variável tende a entrar em prejuízo, tanto de fundos quanto o mercado de ações. Por quê? De novo, não necessariamente as empresas que estão aqui são ruins, é porque o dinheiro está vindo para renda fixa, entendeu? Os fundamentos e princípios podem ser ótimos, mas o dinheiro está mudando de cenário, porque a taxa livre de risco está melhor no curto prazo, né? E o efeito oposto acontece quando a Selic cai.
o mercado volta a adquirir o mercado de renda variável. Porém, para quem tem mais experiência, já sabe que quando o juro Selic está em alta, esses ativos ficam descontados, entendeu? E é mais ou menos isso que eu venho abordar aqui para vocês. Então, se você é investidor de renda variável e não tem esse conhecimento, entenda que as suas empresas, o seu mercado, os seus fundos, não necessariamente são ruins, é mais um efeito dos juros muito elevado que está, consequentemente, desvalorizando o seu ativo variável, entendeu? Porém, entretanto, isso exige muito saber se você está investindo num ativo que tem uma boa governança e um bom planejamento de entender esse cenário e vice-versa. Enfim, pessoal, mais ou menos isso, de forma breve, eu quis trazer essa relação para vocês. Tem muita gente que vem me perguntar: mas a renda fixa paga mais, a renda fixa meu dinheiro fica mais seguro, tá pagando alto, a renda variável, não sei o quê. Eu quero trazer essa relação, essa verdade do mercado, né? O mercado é cíclico. O juros está alto num patamar muito alto dos últimos 20 anos, mas ele não vai durar para sempre. Assim como a renda variável tem seus momentos de alta e seus momentos de baixa também. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses cenários, entender como é que funciona o mercado, né? O mercado nunca é eterno, né? Tem momentos que os juros estão altos, tem momentos que os juros estão baixos, e foi o que eu falei, vai de acordo com a sua estratégia de investimento, de diversificação e compreensão. É necessário aprender sobre o mercado antes de investir, para você não investir de forma amadora, beleza? Fiquem atentos aí na descrição desse vídeo. Eu tenho aí o link do primeiro vídeo falando sobre renda fixa e juros e também de marcação ao mercado. Caso você se interessar, clica no link aí abaixo. E qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail aí também para projetos futuros, ok? Gente, muito obrigado por ter assistido esse conteúdo. Inscreva-se, comente e compartilhe. Até a próxima.